Todos que puderem ficar de joelhos. Oremos. Maravilhoso Deus e bom Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome. Amém. Que manhã maravilhosa, Senhor. Que manhã agradável. É a manhã que a gente passa na tua presença, junto com os irmãos, na adoração, no louvor, no aprendizado da tua palavra. Mas ainda temos aqui uma sobremesa espiritual neste momento. Nós estamos aqui ajoelhados, Senhor, para reconhecer o Senhor, o nosso Deus, para confessar nossas falhas e erros, para pedir a tua presença entre nós e que a tua misericórdia, Senhor, faça mudança em nossa vida. Que a nossa resposta ao Senhor seja uma resposta de amor e gratidão. Que possamos ensinar nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens a te adorar e a te servir de coração livre e voluntariamente. Porque o Senhor merece a nossa adoração. Abençoe essa mensagem de hoje. Uma mensagem que vai falar no real, mesmo no concreto, o que é ser fiel a Deus, na questão financeira, de dízimos, de ofertas, de trabalho, de tempo, de talentos. Pois nossa vida, Senhor, é um presente que o Senhor nos dá. Nós queremos viver, usar esse presente em tua presença, para o teu serviço e para ajudar uns aos outros também a andar nesse caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Então, como os irmãos já estão acostumados, né? O terceiro sábado do mês é o sábado de mordomia cristã. E eu sinto que eu devo falar um pouco sobre mordomia cristã, até porque nós temos novos, né? Os nossos irmãos aqui, Cleiton, família, Cleiton, Luana, que talvez não entendam ainda muito bem esse conceito. A mordomia no mundo natural, no mundo normal, na sociedade, é o desfrute de benesses, muitas vezes advindas de corrupção, né? de muita coisa errada. Por exemplo, a pessoa agora tem um carro importado, tem uma casa de praia, tem um apartamento em Natal, tem uma mansão aqui em Açu. Então essa pessoa vive na mordomia. É isso que o mundo diz. Mas a mordomia cristã, ela é totalmente diferente. A mordomia cristã é o tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Se Deus e Jesus já me deram tudo, eu devo dedicar tudo, o meu todo, o meu ser a Deus. E esse todo, essa totalidade, está fundamentada em 5 T's, que é o templo, que é o nosso corpo, né? O apóstolo Paulo fala ali no Novo Testamento que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é o templo. O meu corpo eu devo cuidar dele, porque ele é morada do Espírito Santo. O nosso tempo, nós devemos usar muito bem o nosso tempo, porque ele é um tesouro, né? E Deus pede o 7º dia, que é o sábado, para ele. Então esse dia, esse tempo do sábado é um templo, na verdade, porque ele é sagrado, ele não é nosso. Nós temos os tesouros, que são as vidas que passam pelas nossas mãos, o dinheiro, tudo que Deus coloca em nossas mãos. Ao passar por nossas mãos, nós temos autonomia para administrar. Então Deus pede de volta 10% que é dele, e voluntariamente nós damos ofertas a Deus em gratidão pela salvação em Cristo. Nós temos os talentos, que os talentos é o Espírito Santo que distribui a cada um segundo lhe apraz. Então nós devemos usar os nossos talentos também para a edificação do reino de Deus nesse mundo. E também tem o testemunho. Então o nosso testemunho deve dizer, mesmo que calados, ao mundo quem nós somos, né? As pessoas devem saber que nós somos de Deus pelo nosso testemunho. Nós devemos não só falar de Deus, mas viver o que nós pregamos, o que nós professamos. Então esses são os 5 T's da mordomia
ensinamentos sobre a área do tesouro, sobre a devolução de dízimos e ofertas ao Senhor. E eu preparei perguntas, essas perguntas já estão todas respondidas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, isso é pregado em todas as igrejas adventistas do Sétimo Dia do mundo, a doutrina é a mesma. E eu já separei as perguntas que foram feitas no sermão anterior, elas não estão mais aí. Aí são só as perguntas que ainda não foram feitas aqui. Mas antes que mamãe passe as perguntas, eu quero ler um texto com vocês que é Gênesis 14. Gênesis capítulo 14. No último sermão sobre mordomia, o texto foi Malaquias 3, né? O famoso Malaquias 3, de 8 a 11, mas hoje eu quero ler com vocês Gênesis 14, de 18 a 20, amém? O contexto é de Abraão, ao voltar da guerra contra os reis que tomaram Sodoma, que invadiram lá o lugar que Ló morava, levaram Ló, sua esposa e suas filhas como reféns, e Abraão foi lá com seus 318 servos, lutou contra aqueles reis. Deus esteve com os servos de Abraão ali, e eles venceram os exércitos dos reis, trouxeram Ló e sua família de volta. E aí o rei de Sodoma, aqui nos versículos anteriores, oferece para Abraão muitas riquezas. Abraão não quer nada. Abraão não quer nada de Sodoma. Não quero nada. E aí vem um rei especial se encontrar com Abraão. Maravilhoso Pai, tua palavra está aberta. Não somos dignos de lê-la, mas o Senhor nos dá esse privilégio. Porque durante séculos a tua palavra foi proibida, foi queimada. Durante séculos pessoas se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, para poder preservar a tua palavra. Alguns, por amar a tua palavra, Senhor, foram queimados em fogueiras, em praça pública, diante dos risos e gritos das pessoas. E hoje a tua palavra está em muitas versões na nossa mão. Senhor, unge-nos, Senhor, unge os nossos lábios com o teu Espírito Santo. Queima os nossos lábios que são impuros, para que possamos ler a tua palavra. Desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da tua palavra, para que a entendamos, para que a pratiquemos, para que a vivamos em nossa vida diária, e para que nós sejamos a própria Bíblia aberta para o mundo que nos assiste, em nome de Jesus. Amém. Melquisedeque abençoou Abraão. Aí está em cima do versículo 18. Melquisedeque era rei de Salém. Essa cidade no futuro ela era habitada pelos Jebuseus. Então também era chamada terra de Jebus. E o nome da cidade era Salém. E Salém quer dizer paz. E no futuro seria Jerusalém, lugar de paz, cidade de paz. E Melquisedeque, no passado, no tempo de Abraão, era rei de Salém. Ele trouxe pão e vinho para Abraão e seus servos, que estavam voltando daquela guerra, cansados, né? Cansados, exaustos. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Amém, irmãos? Agora imagina o tempo que Abraão e esses servos passaram para separar o dízimo para Melquisedeque. Porque o cara não tinha pouca coisa não, ele tinha muitos camelos, muitos jumentos, muitas jumentas, muito gado, muitas ovelhas, muitos cabritos, muitos bodes. E aqui está dizendo que de tudo ele entregou o dízimo para Melquisedeque. Eu acredito que Melquisedeque deve ter passado uns 15 dias com Abraão, para os servos irem separando. Olha, Abraão, tem 5.000 cabeças de gado, então separa 50, que é o dízimo do gado. Agora as ovelhas, mas de tudo Abraão deu o dízimo. Lembrando que
como é que você vai ser provado, o que é melhor para você ser fiel a Deus. Mas a certeza é que Abraão, lá nos primórdios da palavra de Deus, no capítulo 14 de Gênesis, ele dá ao sacerdote do Deus Altíssimo, que era Melquisedeque, ele deu de tudo que ele tinha, ele entregou o dízimo. Por quê? Porque ele sabia que aquele homem era o porta-voz de Deus na terra naquele momento. Amém, irmãos? Nós vamos dar continuidade à pregação com as perguntas sobre dízimos e ofertas que o homem vai passar. Aí vamos ver o tempo, né? Sendo que essas aí já foram separadas, não são as mesmas que foram feitas nos sermões anteriores. Foi feita no mês passado, não estou aqui. Não. Levante sua mão, vamos levar a pergunta. O que é o dízimo? Muito bem, a primeira pergunta, o que é o dízimo? A resposta da Igreja Adventista do Sétimo Dia é, etimologicamente, etimologia é a origem da palavra. Entendeu? Tipo, por que aquífero e aquário são derivados de água e são com o quê? Porque a palavra água lá no original é com o quê? É água, lá no latim. Então, etimologicamente, significa a 10ª parte dos lucros e entradas que o crente destina para uma finalidade sagrada. Ou seja, aqui no Antigo Testamento já diz as dízimas, e dízima ou dízimo quer dizer 10ª parte, certo? Então a origem da palavra é 10ª parte. Então essa 10ª parte ela é devolvida a Deus como um sinal de aliança e sociedade com Deus, reconhecendo-o como o dono de todas as coisas. Aí aqui tem várias passagens que nós, né? Gênesis 14, 18 foi lido, Levítico 27, 30 e 32, onde diz de todas as dízimas da terra, tanto do produto dos campos, quanto das árvores, das frutas, dos animais, de tudo, as dízimas são santas ao Senhor. E Malaquias 3, 7 a 10, que é o versículo áureo da mordomia cristã, que é trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos à segunda pergunta. É injusto que um pobre dê dízimo de suas escassas rendas? Pergunta interessante. É injusto que um pobre devolva dízimo de suas escassas rendas? Será, irmãos? Aqui diz, não é injusto. Porque para o pobre, o dízimo será de uma importância incomparativamente pequena, e suas dádivas serão de acordo com a sua possibilidade. Ou seja, Deus não pede que você não tenha, Deus só pede do que Ele já lhe deu. Isso está no livro Conselhos sobre Mordomia, página 73. O plano divino do sistema do dízimo é belo em sua simplicidade e equidade. O que é equidade? Equidade é uma coisa que é o mesmo para todo mundo. O rico é 10% dízimo. Então, se é muito, ele tem muito. E o pobre também é 10%. Então, quem recebe Bolsa Família vai dar 10% do Bolsa, que não é Auxílio Brasil, né? Ainda todo Bolsa Família. Então, é 10% para todo mundo. Isso é equidade. Certo? Entendeu? Então, não é injusto que o pobre devolva o seu dízimo. Frequentemente, aqui diz assim, tudo isso está no livro Conselhos sobre Mordomia, escrito pelo Ellen White, inspirado pelo Espírito Santo. Não é devolver ao Senhor o que é seu que leva o homem a se tornar pobre. Reter o que é de Deus é o que levará ele à pobreza. Olha como é profundo. Não é devolver a Deus o que é dele que vai tornar o cristão pobre, mas sim reter o que é de Deus é que vai levá-lo à pobreza. E mais, frequentemente os que recebem a verdade se acham entre os pobres do mundo. E quando Deus vê um fiel cumprimento do dever na devolução do dízimo, muitas vezes, em sua sábia providência, Deus proporciona meios pelos quais essas rendas sejam aumentadas. Tudo isso está no Espírito de Profecia, agora em Obreiros Evangélicos, no livro Obreiros Evangélicos. Então, se Deus perceber que você vai ser fiel, aumentando as suas rendas, Ele vai, através do seu trabalho honesto, aumentar as suas rendas. Se Ele percebe que você só vai ser fiel, continuando
comerciante deve dizimar. Olha aqui, um comerciante deve devolver o dízimo de seus lucros líquidos. Líquido quer dizer, depois de se tirar a despesa mensal que ele tem com o comércio. Então, depois de tirar também o que ele investiu para comprar aquele produto. Então, o que ele investiu para comprar os seus produtos já estava dizimado, porque ele não é cristão. Então, ele tem que tirar o que ele já investiu e também tirar o que ele gastaria ou investe ali no seu comércio, a energia, a água, tudo isso. Dizima no caso só do lucro. Só do lucro, exatamente, é líquido. Aí é bom para as pessoas que trabalham vendendo, os seus No caso do irmão Edson, né, que tem a venda dele. Não pode dizimar de tudo que você apurou. Você tem que dizimar do lucro em cima, tirando o que você já investiu. Para calcular este ganho, deve somar suas vendas do mês e outras entradas, como juros por dinheiro investido, aluguel de propriedades, etc. Então, quem investe em alguma coisa do banco, então você só vai dizimar aquela renda, aquele lucro que veio, aquele rendimento, certo? Aí aqui diz assim, logo deve restar o custo das mercadorias vendidas, os gastos operacionais e qualquer outro gasto que tenha tido com relação à sua atividade comercial. Esta diferença será o lucro líquido, sobre o qual ele deve devolver o dízimo. É só do lucro líquido, que você ganhou exatamente. Por exemplo, eu comprei uma moto por 10 mil reais. Aí eu usei ela um tempo e depois eu vendi por 12. Isso aí é outra pergunta. Eu estou aqui para a defesa. O dízimo é para ser usado nos gastos da igreja? Qual é o número dessa pergunta, irmão? Diga aí. É 146. Sim, é a página. 146. Número 1, eu acho. Da página 146. Número 1. Quando o dízimo é para ser usado nos gastos da igreja, uma dúvida, né, que alguém possa ter. A Ellen White diz que Deus mostrou a ela, foi-me mostrado que é um erro usar o dízimo para atender a despesas ocasionais da igreja. Porque, digamos, quem o data show, tem que comprar outro. Aí vamos usar o dízimo? Não. Conselho sobre mordomia. Mas estás roubando a Deus cada vez que pontes a mão do tesouro a fim de tirar fundos para atender as despesas correntes da igreja. Despesas da igreja são feitas com o dinheiro de 60% das ofertas, certo? O dízimo é para a pregação do evangelho, para o pagamento dos pastores, professores de Bíblia, como nós vimos aqui no informativo Mundial das Missões, né? Aquela moça que saiu do seu país para ser professora de Bíblia em outro país, o pagamento dela ali é feito do dinheiro de dízimo. Ela está saindo da sua terra para ensinar a Bíblia em outro país. O pagamento dela, assim como dos pastores, é feito através dos dízimos. Pergunta número 3, da página 145. Certo. Com que finalidade Deus estabeleceu o dízimo? Muito bem. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Aqui nós temos 4 respostas, todas corretas. A primeira, com um fim supremo. Este é para o benefício do homem, é para o nosso próprio benefício, para arrancar de nós o nosso egoísmo, a fim de que o ser humano se pudesse tornar como seu Criador, de índole benevolente, ou seja, a benevolência é a capacidade de se doar, certo? E abnegado. Abnegação significa eu me dobro diante de Deus. Se Deus diz que eu devolvo a Ele 10%, Ele tem muito mais para me dar, é porque Ele já me deu. Ele já me deu tudo. Vive o sistema do dízimo, desenvolverá o caráter e manifestará o verdadeiro estado do coração. Esse é o primeiro motivo. O segundo, para expressar a Deus nossa lealdade e obediência à soberania divina. Deus exige esse tributo como prova de nossa fidelidade a Ele. Também no livro Conselho sobre Mordomia. Terceiro motivo, para reconhecer a Deus como dono e doador de tudo. Está lá em 1 Crônicas 29, de 11 a 14, quando o salmista Davi, rei, disse assim, quem sou eu e quem é o meu povo, para te dar alguma coisa, Senhor? Porque tudo é teu e das tuas mãos nós te damos.
pensou, ele diz: provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ou seja, devolva todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Ele diz: eu vou derramar bênçãos se você for fiel a mim. Amém? Irmãos, antes da próxima pergunta, eu gostaria de fazer um pequeno comentário que eu sempre faço para a igreja, é que o momento da gente entrar em sociedade com Deus é quando a gente está em necessidade. Porque o resultado é positivo. Deus é todo e tudo. Então, quem é que não quer um sócio que tem tudo para me dar? Porque sociedade depende de duas partes. Quando Deus pede o dízimo, Ele quer ser nosso sócio. E o sócio pode tudo. Então, eu vou para a próxima pergunta, que é a pergunta número 4, da parte 145. Qual é o uso, emprego ou destino do dízimo? Muito bem. Para complementar aquele outro, né? Através dos tempos, Deus estabeleceu que o dízimo seria somente destinado para fins religiosos. Assim aconteceu no Antigo Testamento. Os levitas e sacerdotes foram sustentados com os dízimos. E até porque os levitas e sacerdotes, eles não tinham herança de terras. Eles só tinham um terreno pequeno para a casa e para criar algum bichinho ali, mas não rebanhos inteiros. Então eles não tiveram posses de terras muito grandes. E foi proibido a eles criar rebanhos, plantar, fazer roças. Eles tinham que se dedicar ao quê? Ao trabalho do templo. Assim como os pastores adventistas, eles não podem vender uma caneta. Os pastores adventistas não podem negociar com nada. Eles não podem se ligar a nenhuma outra empresa. Eles não podem fazer vendas individuais, trabalhar em outra coisa a não ser na obra de Deus. Então eles são sustentados pelo dinheiro dos dízimos, que a missão, a organização da igreja distribui e paga eles como funcionário de uma empresa. Eles têm direito a tratamento de saúde, eles têm o plano de saúde, plano odontológico, como qualquer funcionário de uma grande empresa tem. Direito a se aposentar quando fizerem 30 anos de trabalho para o Senhor, certo? Quando o pastor adoece, ele vai lá para a UPA, tira foto de novo, bota no grupo do distrito, tira foto do atestado, bota no grupo do distrito, leva, manda para a missão o atestado que o médico deu a ele. Por quê? Porque ele é um funcionário da obra de Deus. Ele tem que se dedicar exclusivamente à obra de Deus e não se envolver com nenhum negócio dessa vida, certo? Então, no Novo Testamento e na atualidade, o dízimo é para o sustento do ministério evangélico. 1 Coríntios 9,14, deve ser o verso que diz: quem vive do altar, coma também do altar. Então, para os sacerdotes do passado, o que era oferecido tinha a parte que era tirada para o sacerdote comer. Por quê? Porque o sacerdote não tinha de onde tirar, ele estava trabalhando para Deus, devia comer do altar. E na atualidade é isso que se diz. Todos aqui conheceram, talvez não ele, assim muito, o pastor Fernando. E os outros pastores que vieram antes, você pode ligar para o pastor a hora que for, o pastor atende. Né? Até na reunião aqui, o irmão lá de Papaçu ligou, ele disse: irmão, não posso te atender agora porque estou numa reunião de comissão. Mas coloque aí a sua demanda aqui, quando eu terminar a reunião ele retorna. O pastor é 24 horas com o celular ligado para atender a membresia a hora que for, porque ele vive para isso e recebe salário mínimo. E mais um que eu gosto sempre de lembrar, e eu sei que os irmãos sabem, mas talvez Cleiton e sua família não saibam. Todos os pastores adventistas dizimam o salário que ele recebe, os 10% de dízimo, e ele dá ofertas voluntárias para a obra de Deus. Amém. Os pastores são também dizimistas e ofertantes. E só um detalhe: o pastor adventista também, ele não tem nada a ver quando entra nem quando sai da igreja. Ele recebe o dele, independente se aqui passa 10 mil, ou 30 mil, ou 2 mil. Isso não é na conta dele. O pastor não tem nada a ver com isso. Então, essa igreja tem uma organização bíblica. Mais uma pergunta aqui para encerrar. Pergunta número 12, da parte 149. Certo. A pergunta diz assim: o filho que depende financeiramente
os pais devem dizimar? Olha, uma pergunta interessante, né? O filho que depende financeiramente dos pais, ele deve dizimar? A resposta é, como meio educativo e de grande conscientização, seria de grande bênção que dizime o dinheiro que recebe para seu uso pessoal, ainda que esse dinheiro já tenha sido previamente dizimado. Por quê? Porque o que se faz na infância tem reflexo para a vida toda. E quando os pais ensinam o seu filho a dizimar, mesmo do dinheiro que o pai e a mãe deu, que já foi dizimado, esse filho vai se criar no temor do Senhor e ele vai sempre dizer, ele vai se lembrar de quando pegar o dinheiro, a primeira parte, os 10% ser de Deus. Então, como forma educativa e para que ele se conscientize, é bom que ele dizime. E você acha que vai faltar? Não vai. Porque Deus vai multiplicar ainda mais, né? E aquele menino, na hora que o pai ou a mãe falecer, ele vai se lembrar. Minha avó me deu um dinheiro, vou tirar logo o dízimo na oferta do Senhor. Meu tio me deu um dinheiro. Ou então depois, quando ele tiver o primeiro trabalho, que pegar o seu dinheiro, ele vai ter recebido do pai e da mãe o exemplo, a orientação e o costume dele já será ser fiel a Deus. Amém? Pode ler, Francisco. Outra pergunta de hoje. Sim. Pergunta número 4, Sim. da página 147.